Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Crônicas 8. Outros feitos de Salomão. Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emate de Soba, e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviam de entreposto na terra de Emate. Construiu Betoron Superior e Betoron Inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Balate e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tudo o que não era de Israel. Todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros, eram 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que lhe construiu. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação, na qual entrou a arca do Senhor, é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, empossou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas, em seus ministérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Em nada se afastaram das disposições que tinha tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e ao que se relacionava com os tesouros. Dessa forma foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então Salomão dirigiu-se a Egion-Gaberiá e Late, nas praias do mar, na terra de Édom. Irão enviou-lhe, por meio de seus servos, navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão, e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. 2 Crônicas 9. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um séquito considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar. Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos de seus servos, da habitação e vestes de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou enlevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer, em minha terra, a respeito de tuas obras e de tua sabedoria. Não queria dar fé a isso antes de vir e ver com meus próprios olhos. Pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade de tua imensa sabedoria. Felizes os teus servos, felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que te tomou como objeto de afeição,
e te colocou no seu trono, como rei em nome do Senhor, teu Deus. É por causa de seu amor a Israel, e porque quer fazê-lo subsistir para sempre que te fez rei, para que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida, presenteou ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quantos os que a rainha de Sabá dera ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que traziam o ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo o rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real, harpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira na terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois ela retomou com seus servos o caminho de sua terra. O esplendor do reino de Salomão. O peso de ouro que Salomão recebia cada ano era de 666 talentos. Além do que lhe traziam os mercadores e traficantes, todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 siclos de ouro batido. E 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 siclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do Bosque do Líbano. Mandou também construir um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, com um escabelo de ouro fixado no trono. Nos 2 lados do assento havia encostos flanqueados por leões. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda, nos 6 degraus. Nada de semelhante havia ainda sido feito em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do Bosque do Líbano era de ouro puro. Nada era de prata, metal do qual no tempo de Salomão não se fazia caso algum. Pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão, e uma vez a cada 3 anos a frota voltava de Tarsis, carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Dessa maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra. E todos procuravam sua presença a fim de poderem ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundido no coração. Cada um lhe trazia anualmente seu presente: objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, armas, aromas, cavalos e mulos. Salomão possuía cavalariças para 4.000 cavalos de carros e 12.000 cavalgaduras para cavaleiros, que ele colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se, em Jerusalém, tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão. A morte de Salomão. O resto dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro do profeta Natã, na profecia de Aías de Silo e nas visões do vidente Ado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo o Israel durou 40 anos, em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono. 2 Crônicas 10. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todo o Israel se tinha reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, estava nesse tempo no Egito, para onde tinha fugido para escapar ao rei Salomão. Soube disso e retornou. Tinham-no mandado procurar. Jeroboão e todo o Israel vieram, portanto, dizer a Roboão: teu pai nos impôs um jugo pesado. Alivia, portanto, esta dura servidão e este jugo pesado que ele nos impôs. Nós seremos teus servos.
Voltai, respondeu ele, a mim daqui a 3 dias, e a multidão se retirou. O rei Roboão aconselhou-se então com os anciãos que tinham cercado seu pai Salomão durante sua vida. Que me aconselhais vós, disse-lhes ele, a responder a esse povo? Disseram, se tu te mostras bom para com esse povo, e dás atenção a ele, se lhe falas com benevolência, será teu servo para sempre. Mas Roboão negligenciou o conselho que lhe davam os anciãos, para, por sua vez, consultar os jovens de sua roda, que tinham crescido com ele. Que me aconselhais vós, disse-lhes ele, a responder a esse povo que me pede que eu alivie o jugo imposto a ele por meu pai? Os jovens que tinham crescido com ele lhe responderam: eis as palavras que terás para o povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Impôs-vos meu pai um jugo pesado? Eu o tornarei mais pesado ainda. Ele vos castigou com açoites? Eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão, seguido de toda uma multidão, apresentou-se diante de Roboão, uma vez que o rei tinha dito: voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu-lhes com dureza. Desprezou o conselho dos anciãos e deu-lhes uma resposta, no sentido do conselho de seus companheiros. Meu pai, disse ele, impôs-vos um jugo pesado? Eu torná-lo-ei mais pesado ainda. Castigou-vos meu pai com açoites? Eu castigar-vos-ei com escorpiões. Assim, pois, o rei não escutou o povo. Era isso uma disposição divina para a realização da promessa que Deus fizera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Ao ver que o rei não os escutava, o povo israelita lhe fez esta declaração: que parte temos nós com Davi? Nada temos em comum com o filho de Isaí, cada um para suas tendas, ó Israel. A ti compete cuidar de tua casa, Davi. E todos os israelitas voltaram para suas casas. Roboão só exerceu seu poder sobre os israelitas que ainda habitavam nas cidades de Judá. Enviou Adurão com a missão de aliviar os impostos. Foi assim que se produziu a dissidência da casa de Israel, que dura ainda hoje. 2 Crônicas 11. De volta a Jerusalém, Roboão mobilizou as tribos de Judá e de Benjamim, em número de 180.000 guerreiros escolhidos, para atacar a casa de Israel e reintegrá-la ao reino de Roboão. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus, Semaías, nestes termos: dirige-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Dize-lhes: eis o que diz o Senhor, de modo algum ireis fazer guerra a vossos irmãos, voltai cada qual para sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dóceis à palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão, e voltaram. A fortificação das cidades de Judá. Roboão ficou, portanto, em Jerusalém, construiu cidades fortes no território de Judá. Construiu Belém, Etão, Tecoa, Betsur, Odolão, Gete, Maresa, Zife, Adurão, Laquis, Azeca, Sará, Aialon e Hebron, todas cidades fortificadas, situadas em Judá e Benjamim. Fortificou esses lugares, nomeou para eles governadores e neles estabeleceu depósitos de víveres, óleo e vinho. Fez em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, fazendo delas verdadeiras praças fortes. Judá e Benjamim ficavam-lhe, portanto, fiéis. Os sacerdotes e levitas que habitavam no território de Israel vieram de todas as partes aderir ao seu partido. Os levitas abandonaram suas terras e suas propriedades para irem habitar em Judá ou em Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os tinham destituído de sua função de sacerdotes do Senhor. Jeroboão, com efeito, nomeara sacerdotes para os lugares altos, para o culto dos bodes e dos touros que tinha feito. Após os levitas, todos aqueles das tribos de Israel que procuravam de coração o Senhor, Deus de Israel,
foram a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Vieram assim reforçar o reino de Judá, e reafirmar o poder de Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, pois durante um triênio seguiram o roteiro traçado por Davi e Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposas Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiai, filha de Eliabe, filho de Isaí. Esta lhe deu à luz os filhos, Jeus, Somoria e Izom. Depois dela, tomou por esposa Maca, filha de Absalão, que lhe deu Ábia, Etaí, Ziza e Salomite. Dentre todas as suas mulheres e concubinas, Roboão teve mais predileção por Maca, filha de Absalão, teve 18 mulheres e 60 concubinas. Deu o primeiro lugar a Ábia, filho de Maca, na qualidade de chefe de seus irmãos, pois ele o destinava ao reino. Teve muita habilidade para distribuir todos os seus filhos pelas praças fortes, pelas diversas regiões de Judá e de Benjamim. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulos 12, 13, 14 e 15. Paz e bênçãos a todos.